Dia pessoal, hoje é dia 29 e no primeiro exercício de concentração, o Grabovoi fala para a gente pensar no impulso, tudo que a gente fez no mês e colocar dentro de uma esfera e depois pôr uma base, uma plataforma para os meses seguintes, onde essa esfera vai sempre aumentar, mas com uma base de amor e uma base infinita, num desenvolvimento infinito. E umas vezes, eu não conseguia aceitar fazer isso no impulso. Então eu avaliava cada dia e ia colocando e vi que também não funcionava muito. Tudo bem, eu lembrava de todas as pilotagens, era uma experiência interessante, mas não é o que ele fala para fazer. O que ele fala para fazer não é usar a mente, é usar o espírito. É ter um contato espiritual com tudo que a gente fez. No seminário do que a gente está estudando, ele também fala para a gente observar os objetos dentro dos objetos, na alma deles. Então, por exemplo, uma parede e perceber a parede lá dentro, as células, a alma, o, o espírito da parede, vamos dizer assim. E eu estava treinando isso, fazendo pilotagens, e até que uma hora eu percebi que realmente eu só me conecto com a parede em um segundo. Eu olho para a parede, eu sinto a presença da alma da parede, vou falar assim, eu não sei, eu sinto a presença da parede e faço essas pilotagens aqui. Eu vou falando um por um, vou imaginando o que tem dentro, o que está no meio, a meta que eu quero, e vou falando todos esses axiomas aqui e depois eu faço o movimento dessas esferas, que é o que ele ensina, movimenta essas esferas. Atualmente eu ainda faço uma coisa a mais. Eu coloco, se eu consigo, numa coluna, aqui está uma coluna preta, mas uma coluna dourada do Criador. E depois eu fico ali até sentir que harmonizou, que acalmou, que as esferas, que mudou a energia. E aí eu trago isso para dentro de mim. Mas não é toda vez que eu consigo essa luz, não. Às vezes ficam só as esferas movimentando e cada vez é de um jeito. Mas uma pilotagem perfeita, eu consigo ver a luz, colocá-las na coluna e trazer para mim. E eu sempre vou ter algo físico. O meu corpo esquenta muito, ou eu assoo o nariz, solto alguma coisa do meu nariz, ou eu espirro, ou eu tenho dor de garganta, ou alguma coisa física acontece. Relaxo muito. Então, eu tô falando isso aqui porque ele fala muito de um ponto. O ponto que faz a coisa acontecer. E quando a gente acha esse ponto, tudo fica fácil. E eu tenho dado muito exemplo das lenhas, que eu trago 6 baldinhos desse, se possível, todo dia, às vezes mais, às vezes eu não consigo. E esse baldinho, se eu deixo ele, eu quero mostrar como é uma negociação, como não é óbvio. Se eu deixo esses baldinhos vazios, eu trouxe a lenha, pus a lenha lá no lugar delas e o baldinho ficou vazio. Aí eu deixo eles no meio da sala, isso me irrita. Se eu deixo eles no corredor, me irrita, me incomoda. Mesmo que o corredor esteja com a porta fechada, eu não vejo. Se eu deixo na cozinha velha, me incomoda. Me incomoda muito, mesmo estando num lugar que não era para me incomodar. Até que eu descobri que lá embaixo, perto das lenhas, ficava melhor. Até que eu descobri que deixando já com as lenhas preparadas, do jeito que está aqui, é o ponto. Aí eu passo por ele e só pego. Eu não tenho que romper energia nenhuma, ele não me incomoda, eu acho até bonito, fica lá organizadinho, mas foi uma negociação para chegar nesse ponto. E quando eu cheguei nele, eu entendi o fluxo. Então, um monte de coisa, eu passei a negociar e ver o fluxo em um monte de coisas da minha vida.
Por exemplo, eu tô fazendo esse caderninho aqui, eu fiz, né? Esse caderninho aqui com os dias dos exercícios de concentração. Se fosse uma negociação mental, eu ia me obrigar a fazer todos os dias, até do 1º ao 31. Mas como eu já aprendi a entrar no fluxo, alguns dias eu fiz, muitos dias, outros eu não fiz, e vai ficar assim. Porque eu não preciso mais dessa coisa que tem que ser como a mente quer. E eu preciso falar muito sobre isso, porque esse ponto que o Grabovoi fala é um ponto que facilita tudo. Mas a gente tem que conhecer como chegar nesse ponto. Ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo, eu comprei um monte de coisa, eu fiz um monte de coisa interessante. Um gatinho que foi atropelado na minha frente, eu resgatei, cuidei dele e devolvi porque ele ia para a Holanda. E tinha hora marcada para ir, eram 5 cachorrinhos lá do abrigo e mais o gatinho que iam para a Holanda. E eu consegui fazer tudo isso, mas eu estava muito chateada, triste do gatinho ir embora. E então o vídeo ficou muito ruim ontem, muito estranho, a energia estava movimentando. Mas eu quis publicar assim mesmo, porque é para mostrar a dificuldade e o esforço que é para chegar nessas lógicas e nessa consciência simples da nossa vida. Como o Grabovoi fala, para a gente mostrar a nossa experiência, mostrar já pronta não justifica. Eu preciso mostrar o caminho. E muitas vezes, quando a gente está com mal-estar ou incomodado, a gente acha que é ruim. E na verdade, nós estamos calibrando o nosso corpo para um novo entendimento. Calibrando, então precisa sim sair alguma memória desagradável, algum mal-estar, alguma dor, para depois o corpo ficar livre. Ontem eu fiz um vídeo achando dificílimo de fazer. Hoje eu já fiz 1000 coisas. Já organizei a casa em várias coisas. E o pensamento. E como eu vou fazer aqui? Porque eu preciso de 3 situações. Como eu estou fazendo 3 tipos de vídeos, os exercícios de concentração, o seminário e a leitura da Louise Hay, dos livros da Louise Hay, que é a mesma coisa, só que é de uma forma mais simples, então a gente facilita para a gente o entendimento. Eu preciso de 3 ambientes aqui, eu quero construir esses ambientes. Sair da bagunça e construir esses ambientes, ou seja, entrar em 3 fluxos de informação. Então, para mim, essa informação que eu estou falando agora, ela é muito importante. É uma negociação. Por exemplo, eu tenho uma briga interna que eu quero ser muito fiel ao Grabovoi. Então, eu fico lendo muito, eu fico muito presa. Ao mesmo tempo, eu quero falar das minhas experiências. Porque ler o Grabovoi, qualquer um pode ler. Mas discutir as experiências e como isso reverbera dentro da gente é que é mais importante. Tudo bem, ler também. Ler junto, mas falar sobre as experiências. E eu ainda fico um pouco tímida, desconcertada, sem graça de falar mais da minha experiência ou junto à minha experiência. Apesar que eu faço isso há 5 anos. Mas eu ainda tenho essa luta interna para ser bem fiel. E ele fala que não é para ser fiel, é para falar como a gente aprende. Então eu vou conseguir ultrapassar esse limite, essa resistência e falar mais e mais das experiências, como eu estou fazendo hoje já no vídeo do seminário. Eu já comecei numa outra ordem. Eu já comecei com esses axiomas que são super importantes, que para mim me ampliaram, me deram uma visão muito confortável da minha nova realidade. Então é isso, eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.